Fala galera, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula do nosso canal Deixa de História, Deixa Não, vamos aprender. Então, gente, o tema da nossa aula de hoje, ainda sobre a fantástica Idade Média, é sobre a peste negra, ou morte negra, enfim, vamos falar um pouquinho aí sobre essa pandemia que dizimou um terço da Europa e boa parte também da Ásia, beleza? Então, vamos entender um pouquinho e quem sabe até fazer uma relação com o tempo presente, com essa última pandemia que enfrentamos. Então, galera, a peste negra ela surge ali por volta do século XIV, por volta do ano de 1300, até o século XV, que é quando eles vão conseguir se proteger melhor, né? E essa peste negra, galera, ela tem uma origem ali no continente asiático, então não sei se é coincidência ou não, mas acredita-se que surgiu a partir do comércio e de algumas guerras ali na região da China, certo? Contra o Império Mongol, né, do famoso Gengis Khan. E a arma biológica, ela é usada aí há séculos. E eles faziam uso de pessoas infectadas pela peste negra e arremessavam ou infiltravam dentro das cidades inimigas a fim de contaminar aquela população. Prática essa muito utilizada aqui no Brasil no período colonial, certo? Então, quando não se tem um anticorpos, quando não se tem as maneiras de se prevenir, sem dúvidas, ela vai causar um estrago em alguma sociedade. A peste negra, gente, ela surge através de uma bactéria, certo? A Yersinia pestis, né? Perdão aí pelo latim, mas eu vou deixar aqui, né, o seu nome correto. E, gente, essa palavra peste negra era por causa dos bubons, das bolhas, né, que estouravam pelo corpo, né, bolhas essas pretas, né, negras, e por isso o nome de peste negra. Por muito tempo acreditou-se que a propagação dessa doença vinha através do rato, mas não é necessariamente o rato transmissor, e sim uma pulga, né? Então essa pulga ela pode estar ali no cachorro, no gato, inclusive no rato, e a partir dessa mordida dessa pulga que vai fazer com que aquela pessoa contraia aquela doença, né? Ela é uma doença, gente, que nesse período levava à morte em uma semana, né? De 5 a 7 dias aquela pessoa falecia. E, cara, pessoas importantíssimas, né? A Leonor, por exemplo, a rainha lá, de Pedro IV, famosos religiosos como o arcebispo Strangford e tantas outras personalidades históricas também foram vítimas dessa doença. Então ela era extremamente letal, né? Então vamos tentar entender um pouquinho aí dessa causa. A Europa, no final aí do século XIV para o século XV, está vivendo uma espécie de renascimento, aquele renascimento da cultura greca-romana, né? E quando a gente viu nas últimas aulas o esplendor que foram aquelas cidades, aqueles impérios. Então a Europa ela está vivendo novamente esse comércio com a Ásia, com o Oriente, ali com o norte da África. Lembre-se da importantíssima Rota da Seda, né? E através, né, desse comércio fez com que essa doença que vinha lá da Ásia se propagasse até a Europa. Nesse momento, a Idade Média está vivendo um êxodo urbano, né? As pessoas estão começando a sair dos feudos, né? E estão povoando mais as cidades, ou os burgos, né? Que eram cidades fortificadas e muitas delas em entrepostos comerciais. Então, houve um aumento populacional desses burgos e a questão do saneamento ainda não era bem trabalhado, né? Não era bem desenvolvido. Então era comum as pessoas jogarem o lixo, os dejetos na rua, né? E isso vai facilitar a propagação de quê? Dos ratos. Por isso, né, acreditou-se por muito tempo que eram os ratos que propagavam essa doença. As medidas, né, que eles aprenderam foram
a questão do lockdown que a gente viveu no Covid, né? Isolava esses pacientes que estavam infectados para uma zona de quarentena, por exemplo, né? A limpeza, nossa, aí vai sem dúvidas melhorar a saúde de qualquer cidade, né? A questão do saneamento básico, a limpeza das ruas, né? Essa distribuição da coleta do lixo num local mais apropriado, certo? Então foram medidas que hoje a gente, né, tem noção delas, mas que naquela época eles ainda estavam aprendendo, né? Lembre-se que a ideia da bactéria, do vírus, que não são vistos, né, não são percebidos a olho nu, né, por muito tempo desacreditou-se, certo? E ainda mais na Idade Média, né? Então algo que era invisível aos olhos também deu margem a especulações religiosas, né, por exemplo, e sem dúvida impactou muito a Idade Média. Então, galera, deixa eu ver aqui se deixei passar alguma coisa, creio que não, certo? A peste negra foi essa doença horrível, né, que dizimou aí de 1 até 2/3, né, da Europa. Então, galera, muita gente morreu. E, enfim, depois dessa tempestade vem a calmaria, então a Europa ela vai começando a dar aqueles passos lentos no rumo ao desenvolvimento. Então é isso que eu tenho a passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho e até a próxima aula, galera. Valeu, tchau, tchau.